Vamos começar do começo. Você é de Porto Alegre, do Sul. Como é que você chega no Rio? Você já vem com o intuito de ser jogador? Como é que... Então, na verdade, eu sempre quis jogar futebol, mas a gente nunca tem aquela certeza, né? Tanta gente boa naquela época, principalmente. E aí eu vim do Sul para cá, num time chamado Dom Bosco, que é um time amador de lá, uma disputa campeonato estadual amador com o Grêmio Inter. E aí depois, na época disputava, eu vim numa leva, na primeira leva que teve no Rio, que eles lapidam o jogador pro eixo Rio-São Paulo. E aí quando a gente chegou aqui, a gente tinha um time muito bom de juvenil, e a gente veio jogar contra os 4 grandes aqui no Rio. E aí o nosso time foi bem, sabe? Jogamos bem e a gente foi convidado, alguns jogadores, para fazer teste em alguns clubes. E eu e mais uns 2 fomos convidados para fazer teste nos 4, que a gente tinha jogado bem. E aí eu falei, poxa, para qual time que eu vou fazer o teste, né? E agora? Aí um amigo meu, o primeiro lugar que ele me levou foi o Marechal Hermes, na época, para fazer teste pelo Botafogo. Para mim olhar, eu falei, cara, a situação lá era tão ruim. Isso foi 86, 87, cara. A situação, pô, tinha até rato na concentração. Eu falei, cara, Botafogo, eu vou esperar. No Flamengo, eu já sabia que tinha aquele time muito bom, que era Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Gino Baiano. O time era fantástico. Eu falei, pô, chegando do Sul agora, talvez eu não vá ter, né, espaço de momento. Aí ficou entre Vasco e Fluminense. Aí a gente foi para São Januário para visitar. Também as instalações eram muito ruins, cara, debaixo da arquibancada, era meio complicado, mas a gente estava lá, vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer o teste aqui. E acabamos fazendo teste no Vasco, ficamos lá uns 20 dias, passamos e acabamos ficando, cara, e assim foi devagarinho. Aí tu ficou no Vasco, aí acertou com o Vasco, isso pro futebol júnior. Ou já veio... Juvenil ainda. Aí você fez aquele seu processo. Isso. Aí a gente foi, né, trabalhando no júnior. No último ano de júnior, que eu tive para subir ao profissional, que era um ano para arrebentar, eu tive uma séria lesão de pubalgia. Cara, eu fiquei o ano todo parado. Na época não era muito comum essa lesão, né? E não tinha o que tratar. E até hoje é um tipo de lesão que o cara leva pro resto da vida, né? Até hoje. A hora que você dá uma curada, se você descuida, ela volta. E ninguém sabe exatamente. Uns falam que é excesso, outros falam que tá mal alongado. Sei lá, cara. Não dá pra ter certeza. Mas o fato é que eu tive 3 lesões dessas durante a minha carreira. Me prejudicou um pouco. Mas na frente até eu vou falar onde eu tive. E aí eu falei, cara, vou ser mandado embora. No último ano de junho eu não joguei. Aí chegou um médico lá no Vasco e falou, não, faz radioterapia, tu vai melhorar, tal. Aí teve uma reunião, alguns médicos eram contra, outros eram a favor. Acabei que eu fiz a radioterapia para poder melhorar rápido, para poder jogar pelo menos até São Paulo. Era o meu último ano. Aí a gente foi campeão, cara. Eu melhorei, a gente foi campeão da São Paulo. O único título da Copinha que o Vasco tem, né? Tu tá lá. Eu tava lá, pô. Aí eu falei, caraca, agora eu vou subir. Eu acho que, pô, campeão da Copinha. Só que na época, cara, era diferente de hoje em dia. Hoje em dia, o garoto que tá subindo tem mais oportunidade. Antes, quem tinha mais oportunidade é o pessoal mais cascudo. O pessoal que tava subindo ficava ali quietinho, esperando a oportunidade, né? E quando eu cheguei a subir, o seu Paulo Angione falou assim para mim, que era o supervisor, falou, Leandro, a gente vai te enviar, a gente fez um convênio com um americano de campus, a gente vai te enviar lá com uma leva de jogadores para tu ganhar uma experiência. Mas, na verdade, isso aí é uma forma gentil dele dizer que eu não tinha que não tava meio que nos planos. Não tava meio que... Eu falei, cara, e agora? Mas deixa eu só te interromper. Esse time que ganha a Copinha, o único título da Copinha, vamos falar um pouquinho, quem era dessa galera? Cara... Teve a galera que vingou? Edmundo, só que... Cara, o Edmundo não chegou a viajar para a Copinha. Ele treinou com a gente e antigamente fazia preliminar no Maracanã, os juniores do profissional. E aí o Edmundo pegou a bola, ele não tocava a bola para ninguém na época, ele veio tocar depois no profissional. Ele driblou o time todo do Botafogo e fez o gol. Aí o treinador, pô, quem é esse atacante, tal, o Edmundo, tal, e puxou ele. Aí lá no profissional ele deram uma lapidada no Edmundo, mas foi um jogador que era para ter ido para a Copinha. Se vai, é melhor ainda, né? E ajudar mais, né? Mas ali tinha, cara, o Tinho, zagueiro, Pimentel, lateral, Valdir Bigode, o Caetano, goleiro. Tinha vários aí que galera, sim, cada um sim, foi para um lado, né? Mas é o time do Ian, não? O meia. O Ian subiu um pouquinho depois. O Ian, Jardel... Essa galera. Essa galera subiu um pouquinho depois. E então, eu fui ao Americano de Campos.
Poxa, mas chegou lá, botaram a gente num hotel, cara, caindo aos pedaços. Tu relembrou aquele lá, chegada no Rio, naquela estrutura? Cara, eu falei, nossa senhora, tá, o salário era baixo, tava subindo, ainda estava atrasado, e aí eu não estava jogando, eu falei, cara, eu não quero ficar não aqui. estava sendo aproveitado lá, no cara. Eu jogava e ficava, aí eu pensei assim, cara, tava 1 mês e meio lá, e a minha esposa na época era minha namorada, ela falou, pô, tu não tá feliz, volta pro Rio. Eu falei, mas eu tenho contrato, tu não tá feliz, ela viu que eu tava reclamando muito, cara, me deu uma doideira lá, eu peguei minhas coisas e vim embora. Cheguei em São Januário, o doutor Eurico, ô garoto, tá maluco? Você tem contrato lá? Eu falei, doutor, sei que eu tô errado, se quiser me empresta pro time, me manda embora, eu não vou ficar lá não. Pô, cara, aí ele fala uma meia dúzia lá de palavrão. Tu foi bravo, hein? Tu cara, teve... Pô, eu segui o meu feeling, cara, sabe aquele sexto sentido? Tu não tá feliz, eu não tal. Aí eu vim, aí ele me deu uma dura, e como ele tinha um bom relacionamento com o Caixa d'Água, que era o presidente da federação na época, e era do Americano de Campos também, ele rescindiu lá, e eu fiquei dando voltinha em São Januário esperando uma brecha, vendo o profissional treinar, porque eu já não tinha estourado a idade. Pô, chegou uma hora, olha como as coisas são. Machucou o Ayup, que era o lateral reserva do Luiz Carlos Vinck, que era o titular. Aí o Alci Portela, que é o auxiliar, falou assim, Leandro, quebra um galho para mim lá de lateral. Cara, eu queria mostrar ali, se me põe de goleiro eu queria entrar e fazer, né, as pessoas mostrar o teu trabalho. Pô, cara, fiz 2 gols, um no coletivo de quarta, um no coletivo de quinta, e eu nunca fui de fazer gol, cara. Pô, e aí o treinador, pô, assim, quem é esse lateral? Não é lateral não, é o Leandro, é volante, tal. Cara, dali pra frente ele começou a me notar, né, assim, começou a me observar mais, me colocar nos treinos, tinha campeonato de expressinho na época, que é o Sub-23 hoje, mais ou menos, né, e aí ele começou a me olhar. Quando machucou o Flávio, que jogava junto com o Luizinho, ele, em vez de pegar o reserva, ele me pegou lá. Me puxou lá, botou aqui, eu segui, em 92, na metade do brasileiro, eu joguei. E como é que é essa oportunidade? Assim, você, pô, copinha, campeão, agora profissional e tal, pô, vou pro americano, a coisa não volta, tu dá o teu jeito, tu volta, acha uma meia brecha na lateral ali, mas aí quando bate a oportunidade, tipo assim, agora é a minha hora, é a minha oportunidade aqui na minha posição. Como é que é para um jovem isso aí? Eu tenho muita curiosidade disso. Cara, não, eu tava muito preparado, sabe? Eu tava treinando, faltava um pouco de experiência, como todo jovem, mas eu falei, cara, eu vou compensar com a pegada, com a garra e tal. E assim, eu caí na graça da torcida, cara. Logo no primeiro ano, no estadual, eu fui considerado como é que revelação revelação do campeonato. E aí, poxa, eu vi que as coisas começaram a fluir. Logo depois teve... a gente foi campeão estadual, né, em 92, depois bi em 93 e tri em 94. E eu acho que é o único tricampeonato que o Vasco tem até hoje. Estadual é esse. Então, assim, as coisas começaram, sabe, a fluir devagarinho, né, tal, e eu acho que eu aproveitei a oportunidade. Também ficava fácil jogar do lado de Giovani, próprio Luizinho, cara, Dinamite. Para ter uma ideia, o ataque era... O Edmundo tinha acabado de subir, era Edmundo, Roberto Dinamite e Bebeto. Porra, ficava fácil jogar, fácil. Né? Aí só correr mesmo pros caras e dar bola. Eu falei, eu deixava os caras jogar lá, deixa que a gente marca aqui.